Boa noite a todas, a todos, com votos de muita paz, de feliz ano novo, de grande boa renovação, que nós estamos fazendo essa palestra agora para o Centro Espírita João Moreira Rego. Boa noite, claro, para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo nessa noite de Réveillon, 31 de dezembro. Bom dia, boa tarde, a qualquer hora, a qualquer momento. Para aqueles que estão se conectando agora em nossas plataformas, aí pelo nosso canal no YouTube do Centro Espírita João Moreira Rego, com votos de muita paz, com muita alegria, que a gente faz aqui agora essa abordagem com vocês acerca do Ano Novo, sob a perspectiva nossa da doutrina dos Espíritos. E eu começo com Kardec, porque não tem espiritismo sem Kardec. A doutrina espírita ela é, por excelência, a obra kardeciana no que está lá. E a gente começa dizendo que essa transição para o ano novo se faz fazendo o homem novo, novos propósitos, né? Destruindo os vícios, construindo virtudes, e essa é a reforma íntima que a doutrina espírita propaga, propala e nos convida. Nós costumamos dizer que não buscamos a santidade, assim como propõem as outras derivações crísticas. Nós estamos propondo progresso espiritual. E a santidade é alcançada ao longo das vidas sucessivas, de longas experiências, através do nosso progresso espiritual. Então, Kardec vai começar dizendo acerca da doutrina espírita que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação. Não é uma transformação qualquer que nós estamos falando. Nós estamos falando da transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Allan Kardec escreve isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. E aí, para esse voto de renovação, de melhora contínua, de progresso, nós vamos buscar também lá em Santo Agostinho, né, uma outra dica muito importante que ele nos dá acerca dessa reforma contínua. Santo Agostinho já nos dizia que todas as noites, quando formos dormir, nós deveríamos passar em revista o nosso dia, rever tudo que nós fizemos, ver no que poderíamos ter sido melhores, né? Revisar os nossos erros, os enganos, e isso não para nos autotorturarmos, sofrermos com isso, mas para nos reavaliarmos, identificarmos de acordo com o grau pessoal de cada um e melhorarmos, reavaliarmos, identificar e tentar mudar. Eis aí, então, a nossa primeira abordagem para o ano novo, que começa assim. Não se faz um ano novo sem se construir um homem novo, sem se construir um novo propósito. A cada final de ano, todos nós fazemos uma reflexão sobre todo o ano que passou. Aí nós colocamos na balança e temos noção para o lado que essa balança pendeu. E também nós vamos agradecer ao nosso Pai Soberano a oportunidade que nós temos de encerrarmos mais um ciclo e iniciarmos uma nova jornada. Um ciclo muito, 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 muito carregado de adversidades, com esse problema internacional, mundial, que atinge a todos nós, que é a pandemia, que em março agora de 22 fará 2 anos, mas que tudo indica está caminhando para a sua fase final, conclusiva, o que não significa que nós não devemos ter cuidado, devemos redobrar os nossos cuidados. Então, esse ano que passou, a gente vai ter que fazer esse balanço e ver que conquistamos muitas coisas. Kardec nos ensina, com o seu bom senso, que é necessário cuidar primeiro da nossa transformação moral, né? Ele nos diz que aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Espírita verdadeiro e sincero vai se encontrar em grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina eles fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes, paradas, estartadas. Em suma, esse bom espírito ele é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé.
que é a nossa fé raciocinada. A gente sempre diz que a fé raciocinada é aquela que está fora das crendices, superstições, mas há uma proposta filosófica e moral do Espiritismo. Que proposta é essa? O Espiritismo, por excelência, faz uma proposta de transformação pessoal de todos nós. Todos nós que somos adeptos na doutrina espírita, ela faz uma proposta para nos melhorarmos, para nos tornarmos melhor. Essa proposta está descrita no projeto chamado Reforma Íntima, né? E não aquela que é renovada a cada 365 dias, mas a cada dia. Então, consiste em dizer que a beleza e a sabedoria da filosofia espírita, dos bons espíritas, ou do espiritismo, no seu arcabouço doutrinário, vai nos trazer, então, respostas às mais perturbadoras questões, baseadas não em crendices, mas na razão e na lógica. Então, meus amigos e minhas amigas, nós ainda somos aprendizes da doutrina de Cristo. Então, porque somos aprendizes, é bom nós entendermos que somos passíveis de erros, né? Passíveis de erro, mas com uma grande e enorme vontade de melhorar, de conhecer a nós mesmos, de divulgar a doutrina consoladora e de sermos, todos nós, verdadeiramente cristãos. Então, o ano novo para nós é sempre uma oportunidade de recomeçar a jornada com arestas aparadas, renovado o contrato de seguir no bem maior com o que o Mestre Jesus nos deixou. Então, que esse 2022 ele venha cheio de paz de espírito primeiro, né? Com muita luz na nossa caminhada, muito amor para distribuir em forma de solidariedade, gentileza, amizade, caridade, compaixão, fraternidade a tudo e a todos, né? Que as mãos de Deus guiem nossas vidas para que tudo transcorra em harmonia, saúde, fortaleza de ânimo, união, solidariedade, muitas alegrias e conquistas. Percebam aí que nós não estamos apresentando a Deus uma pauta de reivindicações, né? Não é um contrato social, negocial. Nós estamos dizendo a ele o que nós queremos. O que é que nós precisamos para vencer as nossas provas, né? Saúde, fortaleza de ânimo, união, solidariedade, muitas alegrias e conquistas. Não peçam bens materiais antes de pedir os bens espirituais. Lembrai-vos de Jesus quando disse: não ajunteis tesouro na terra, né? Que a traça come e o ladrão rouba, né? Então, essa solidariedade é que vai produzir muitas alegrias e muitas conquistas. Que os espíritos amigos que nos protegem, auxiliam, que eles estejam conosco a cada segundo, né? Nos intuindo, nos assistindo, nos apresentando o melhor caminho, a melhor decisão, que Jesus possa renascer em nossos corações cada vez que nos sentirmos sozinhos, solitários, cada vez que se sentirmos sem saída, sem alternativas, vamos buscar esse grande amigo que nunca nos deixou, nunca partiu, que é Jesus, o Cristo de Deus. Que as luzes desse novo ano de 2022 possam acender em nós o desejo mais sincero de sermos melhores a cada dia, porque o mundo melhor com que todos nós sonhamos, como é que ele começa? Começa exatamente na nossa casa, no ser iluminado que habita em nós. O velho Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia, grande pacifista que foi, ele dizia: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Bom, dito isso, eu venço a primeira parte da nossa abordagem. Fica aí, não desconecte, porque você vai ouvir agora as resoluções que nós temos para 2022. É claro que eu devia apresentar inicialmente todo esse percurso doutrinário, garantidor de nossos postulados, de nossa crença, de nossa fé, porque a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia de comprovação científica e desdobramentos morais. Como ciência, ela estuda a relação do mundo material e o mundo imaterial.
o corpo físico presente no plano físico, se relacionando com o extrafísico. Como filosofia, as consequências de tudo isso, alicerçado e baseado e amparado nas leis divinas, da lei de Deus, né? E como religião, a moral de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos partir para essas resoluções, dizendo que as nossas resoluções são resoluções, não podem ser resoluções materiais. A gente tem que entender que são resoluções crísticas, né? Então, o convite que eu faço aqui é diferente dos outros. Que tal nós refletirmos sobre o ano que passou e mudar alguma coisa para nossas vidas? Ou algumas coisas para o próximo ano, para os próximos dias, né? Para nos melhorarmos, como foi a nossa abordagem com Santo Agostinho, com o Evangelho segundo o Espiritismo, na proposta de Kardec do que é o bom espírita, porque é bom passar limpo o que fizemos. É bom fazer esse inventário em larga escala, compreendermos, né? Fazer aquilo que a filosofia apresenta, desde o tempo socrático, conhece a ti mesmo, né? Então vamos passar limpo, porque o ano novo é sempre um bom momento para nós fazermos um balanço das nossas vidas. Aliás, todo ano as pessoas fazem esse balanço. O ano que vem eu vou emagrecer, vou melhorar, vou poupar, vou economizar, tenho um plano disso, um plano daquilo, tenho isso, tenho uma cirurgia para fazer, uma reforma, mas é bom cuidar de quem habita essa casa, que é o espírito, né? E que baita ano que nós tivemos esse 2021, hein? Que baita ano tem sido de 2020, 2021, que vem com essa crise que nós estamos vivendo, que a nossa era vive, que é a pandemia da Covid-19. Não tem como contar essa história, não tem como fazer uma revisão dos fatos sem considerar que todos nós estamos inclusos, imersos nessa grande pandemia que atinge o mundo inteiro, né? Então, é preciso que a gente tenha as condições de encarar essa crise. E para encarar essa crise e continuar apanhando e seguindo em frente, nós não podemos deixar de passar o ano a limpo, né? De compreender o que foi esses ensinamentos que nós tivemos, com os nossos sofrimentos, com as nossas experiências, com as nossas dores, com os nossos erros. Então, pare, respire, porque nós vivemos uma correria insana pela sobrevivência. A grande meta de 2021 foi sobreviver. Se você, então, continua com saúde, se você continua com casa, comida, com renda, até aqui, parabéns, parabéns. Faça um processo de luto pelas perdas que teve. Depois, comece a olhar a situação com mais distanciamento. Se você passou essa crise mantendo o seu emprego, tendo segurança alimentar, né, todas essas condições objetivas para se manter e preservar seus projetos, viva. Se você teve saúde espiritual para enfrentar isso, você não experimentou os processos depressivos, essas dores que mergulham a gente na tristeza, viva também. Mas se você passou por isso, é hora de você levantar a cabeça, entender quais foram as razões, quais foram os motivos, quais foram as condições subjetivas que levaram a você vivenciar determinada dor, determinada experiência desagradável, para que isso não lhe tome de assalto outra vez. Então, é para que você possa se distanciar emocionalmente. Imagine o seguinte, vamos imaginar, uma crise é como se, no jogo da vida, alguém, de repente, virasse a mesa e derrubasse todas as cartas no chão. Todas as cartas no chão. A primeira reação nossa é ficarmos chocados. Então, depois, nós tendemos a entrar em negação. Fingir que nada mudou. Conforme o tempo passa, a realidade bate a porta. Na verdade, se você ignorar, a realidade arromba a porta. Com um chute. Oh! Porque a realidade vem. Lembra daquela coisa aquele ensinamento espírita que o progresso é inexorável, ele vai acontecer apesar de sua resistência. Então, tomando consciência da realidade, desapegue-se do jogo antigo
isso te permitirá, vai lhe permitir pegar uma outra mão e começar um jogo inteiramente novo. Meus amigos e minhas amigas, e talvez até melhor. Então, para te ajudar nisso, eu proponho aqui 3 resoluções de ano novo. 3 resoluções de ano novo. Mas não adianta aí ficar só no abstrato, né? Em uma vibe vazia do tipo, eu quero cuidar da minha saúde emocional. E as coisas não vão, né? Quero cuidar melhor da minha saúde emocional. E como é que isso faz? Transforma essas resoluções abstratas, de acordo com sua realidade individual, em metas operacionais concretas. E como eu vou praticar 20 minutos de meditação todo dia? Como eu vou praticar oração todo dia? Como eu vou recorrer ao evangelho todo dia? Como eu vou ouvir música boa todo dia, né? Como é que eu vou fazer isso? Antes de partirmos para as nossas resoluções, é preciso, então, ponderar algumas coisas que vai superar a gente naquele nível de dificuldade que todos nós imaginamos que nós somos os que mais temos, que ela atinge somente a nós. Primeiro, ninguém sabe com 100% de certeza, mas dá para prestar atenção em alguns sinais, porque a vida apresenta alguns sinais para nós. De qualquer forma, eu vou convidar você que foque no essencial e operacionalize a sua vida até antes mesmo da virada de 2021 para 2022. Ainda vai ser muito parecido com o ano que passou. Ainda é muito parecido, porque os processos conjunturais, os processos estruturantes, são os mesmos do ano que passou. Não se engane. Sim, por um lado, nós temos ótimos motivos para o otimismo. Muitos motivos para estarmos otimistas. Estamos conseguindo avançar nas vacinas, em tempo recorde, conseguimos superar tudo isso, já caminhamos hoje para terceira dose, as crianças já estão inclusas nesse plano de imunização coletiva. Então, nada como fazer ciência com recursos virtualmente limitados, no maior esforço mundial já vistos. Isso é uma afirmativa do progresso espiritual em larga escala, avançando. E a ciência é uma grande aliada na nossa doutrina e a gente tem que perceber isso. Por outro lado, dessas providências que são tomadas, mesmo depois que uma ou mais vacinas passarem por todas as fases de aprovação que a gente já passou, a vida não vai voltar ao normal imediatamente. Não vai acontecer aquele novo normal que a mídia tanto propaga, que a gente vai viver um novo normal. Vai demorar um bom tempo, sabe? Vai demorar um bom tempo até um número suficiente de pessoas terem sido vacinadas, já foram um grande número, mas assim, terem se recuperado do grande abalo psíquico, socioemocional e até econômico que essa pandemia causou, né? Vai demorar um bom tempo para essas pessoas estarem recolocadas na dinâmica da vida com aquilo que nós elencávamos como parâmetro de normalidade. Há um monte de etapas intermediárias, né, que a gente precisa vencer, superarmos toda essa crise que nos mergulhou dentro de casa, nos trouxe processos introspectivos, alguns depressivos, desafiou a nossa inteligência, nossa criatividade, nosso modo de vida, nosso jeito de nos reunir. Essa reunião doutrinária é um exemplo disso, né? Revolucionou o modo de produção, o trabalho. Então, quando a gente vê tudo isso, nós vamos pensar nos próximos cenários. Que cenários são esses, né? Depois, se essas pessoas estiverem plenamente recuperadas, e quando eu digo recuperadas, não estou falando só do ponto de vista da saúde do corpo físico, não. Estou falando daquele riso no rosto, sem as máscaras, que o brasileiro tem, que nós, o bom baiano, temos, né? Será difícil, então,
manter o otimismo em pleno século XXI, que ainda temos que explicar para algumas pessoas que as vacinas são importantes, né? Temos que explicar para algumas pessoas que vacinas são importantes e ainda temos que afirmar que a Terra não é plana, né? Ainda temos que dizer isso, que a Terra não é plana. São as ameaças do mundo da ignorância, né, das trevas, que nos tomam de assalto. Enquanto isso, meus amigos e minhas amigas, nós devemos estar fazendo uma boa coordenação, né? Essa coordenação de mudança com toda a população conscientizada, tomando os cuidados necessários, né? Avançando para essa coisa de entender por que o mal nos atingiu, por que isso aconteceu com a humanidade, qual é o propósito da pandemia, qual a causa dessa dor coletiva, e aí manter-se firme, fazer cada uma a sua parte, né? Mas, infelizmente, como país, nós não estamos fazendo sequer o dever de casa. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a coisa mais concreta a fazer individualmente é avançar. Avançar para auxiliar os outros, auxiliar os irmãos que estão no campo da incompreensão, auxiliar os irmãos nessa travessia espiritual do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, né? Compreender, levar a palavra de motivação, colocar os ouvidos a serviço do acolhimento, os braços no serviço da paz, do abraço, do servir, do ajudar, da solidariedade, da caridade, que é o amor materializado. A pandemia não acabou ainda, meus amigos. E não é porque chegou a época de festa de fim de ano que ela vai acabar e nós vamos estourar todos os balões e vamos fazer grandes aglomerações. Não está sendo fácil para ninguém. Mas não adianta nós negarmos a realidade e jogar a toalha, significa arriscar a vida de todo mundo. É hora ainda de termos compreensão, ficarmos um pouco resguardados, cuidadosos, atendendo às recomendações dos profissionais de saúde, dos cientistas, né? Adquirir algum nível de maturidade, né? Deixar uma premissa que a gente sempre sabe, né? E não estou falando aqui em termos acadêmicos, com a maioria das pessoas que são privilegiadas, ou pessoas que, em sua maioria, têm todas as suas necessidades básicas atendidas, né? Sobretudo as primeiras necessidades, conforme a pirâmide de Maslow. Nós estamos falando, em sua maioria, podem trabalhar, essa grande maioria, que podem trabalhar e melhorar e transformar a sua vida, como transformar o modo de produção, trabalhando em home office, né? E não moram em casa, em cômodos, muita gente sem água corrente, muita gente sem acesso ao mundo digital. Então, muita gente que foi excluída desses processos e que nós que estamos numa situação melhor precisamos pensar nessas pessoas e querer ajudar essas pessoas a se libertarem, né, dessa condição e também diante das pessoas privilegiadas que têm tudo, que têm o óbvio, que têm a riqueza material, que a gente possa libertar elas das prisões mentais. Não apenas para que sobrevivam à pandemia, mas especialmente para que possam ajudar pessoas que estão tentando sobreviver nesse inferno que se faz na Terra, que é o mundo de provas e expiações, trazendo para nós esse convite a nos melhorarmos. Então, essas resoluções que a gente precisa ter, eu vou começar elencando alguma delas. A primeira delas é revisar o estilo de vida. Revisar o estilo de vida. Os grandes mestres, como o Ailton Krenak, né, e outros, já vinham nos alertando há décadas sobre a insustentabilidade do mundo líquido contemporâneo. Estou falando da sustentabilidade do planeta, que não comporta mais tanta agressão, tanta violência. E a pandemia se viu para deixar essa insustentabilidade ainda mais escancarada. Só não a enxerga quem não quer. Pois em 2021, houve muita luz que foi sendo jogada sobre as sombras, e essa luz revela a real natureza de cada um de nós e dos relacionamentos que nós criamos. Por exemplo,
Muita gente diz amar seus filhos e cônjuges, repete o bordão, né? Da boca para fora. Família acima de tudo. Mas agora que nós estamos vivendo esse processo doloroso, pandêmico, muitas famílias surtaram por causa da convivência forçada. Muitas famílias surtaram por conta de terem que conviver, ocuparem o mesmo espaço. Muita gente faz loucura com os filhos dentro de casa, fora da escola. E é preciso considerar que a violência doméstica cresceu assustadoramente em todas as classes sociais. Tem algo muito errado com a nossa sociedade. E esse algo errado com a nossa sociedade, a doutrina espírita explica. É o progresso intelectual desacompanhado do progresso moral. Quando Jesus veio para desenvolver em nós o campo do sentimento. Por isso o amor é um vetor de força revolucionário por natureza. E essa condição, ela é colocada face a face dentro do nosso seio familiar, das nossas convivências diretas, dos espíritos afins com os quais nós temos algum compromisso. Outras pessoas surtaram, por exemplo, por ter que limpar a própria privada ou fazer a própria comida, já que perderam seus empregados, suas empregadas. Não é possível continuar achando natural uma pessoa de alto escalão social, obrigar uma pessoa de condição mais humilde, né, subalterna, a ir até a casa dela de transporte público, por exemplo, no meio da pandemia, que eu estou me cuidando, me isolando, mas obriguei o meu subalterno a usar o transporte público, né, só para fazer os serviços que ela mesma poderia ter feito. E não estou aqui para falar de culpa, mas de responsabilidade, de a gente refletir sobre o quanto o estilo de vida que você está levando é saudável, sustentável ou é socialmente justo. Segunda questão, revisarei as minhas relações interpessoais. Isso mesmo, relações interpessoais. É muito comum as pessoas ficarem presas a relacionamentos ruins, né? Ou até mesmo relacionamentos tóxicos, por costume, ou por medo do novo, do que pode acontecer. Esse medo, meus amigos e minhas amigas, leva a acreditar em mentiras confortáveis. Por exemplo, a obrigatoriedade de manter relacionamentos com os seus parentes só porque eles são, aspas, famílias. Ou a obrigatoriedade de manter um casamento falido só porque você tem filhos com aquela pessoa. Ou a obrigatoriedade de submeter-se ao assédio, né? Ao assédio moral de colegas sêniores por conseguir favores e progredir, né? Progredir dentro seja na academia, seja no trabalho, liberte-se dessas ilusões. E onde puder servir, sirva, mas sirva aplicando a moral de Jesus, o evangelho, o amor. Não faça com que as pessoas confundam esse grau de bondade, de virtude conquistada em você com tolice, né? Foque em remover da sua vida relacionamentos que te puxam para baixo. Essas pessoas que te jogam lá embaixo, que só levam para o lado escuro, né? Se você consegue dar luz a elas, dê, mas não aceita a treva delas, né? Se você reclama de uma pessoa o tempo todo, por que ainda você continua interagindo com ela? Remova, especialmente, pessoas tóxicas, não importando se são colegas, amigos ou parentes. Se você tentar ajudar essas pessoas, elas te arrastarão para um buraco junto com elas. Elas precisam de ajuda, inclusive profissional. Para isso existem psicólogos, precisam de ajuda espiritual, ofereça a casa espírita, ofereça o evangelho no lar, ofereça a prece coletiva praticada dentro de casa, mas não se entregue a ser esse poço de depósito de coisas ruins. Compartilhe isso no âmbito maior que possa promover a cura dessa pessoa e a cura nossa também, porque todos nós, nesse mundo de provas e expiações, somos, de certa forma, relativamente necessitados de cuidado, né? Vamos revisar, então, as nossas metas profissionais, né? Como em outras carreiras, como em tudo, de alta performance, nós vivemos constantemente num modo de batalha. Muitos se tornam neuróticos por isso, muita gente querendo crescer profissionalmente, né? É uma neurose. Então, uma neurose que atinge
toda a sociedade, esse desespero. Isso tem sido muito ruim, porque essa neurose nasce do altíssimo nível de competição, né? Do que a gente chama de ciência profissional, de querer ser o melhor, né? De uma sociedade que coloca o individualismo acima do coletivo. E no individualismo eu preciso me dar bem, dessa falsa meritocracia. Não importa quão bem você produz ou quão impacto as suas ideias tenham na sua comunidade temática ou na sociedade. Ano que vem, as suas realizações deste ano não importarão mais tanto. E a barra já terá subido novamente, né? Já será outra coisa que vai estar nos ocupando disso. Então, é um comportamento expresso na forma de uma busca constante por produzir, por melhorar, por atingir as metas. Se preocupe antes com as metas espirituais, porque essas metas materiais não faz sentido viver essa corrida de ratos, né? Coloque coisas em perspectiva. Lembre-se que você resolveu se tornar uma pessoa em que o espírito coordena o corpo físico. O espírito é o grande coordenador, né? Esqueça essa insanidade da correria material, do mundo pelo mamon, pelo dinheiro, pela riqueza, pela fortuna. Foque em seus sonhos alinhados a essa essência do espírito. O sonho de ser feliz, o sonho de ter mais amigos, o sonho de ter saúde, o sonho de ter paz, de ter tranquilidade, o sonho de poder viver bem, o sonho de poder cultivar boas coisas, de se relacionar melhor com a natureza. Pense que sobreviver a uma pandemia ou a qualquer grande crise é como escalar uma montanha. Não é coisa fácil. Se você tentar subir essa montanha carregando sofá, TV e mais um primo ou alguém que você bota nas costas, você não vai chegar lá em cima. Tampouco chegará se carregar na sua mochila egocentrismo, ressentimento. Então, largue toda essa carga negativa e desnecessária. Despreenda-se, né? Ficando mais leve. Preste atenção à luz que se apresenta para 2022. Ela ainda está jogando sobre nós, ela ainda esparge sobre todos nós, né? Então, enxergue algumas coisas como elas realmente são. E talvez você até floresça nessa crise. As crises têm esse grande desafio, né? De nos convidar para crescer, né? Tem uma frase que diz, tira o S da crise, crie, né? Então, largue toda essa carga negativa e desnecessária, ficando mais leve, preste atenção à luz que vai espargir sobre todos nós, enxerga algumas coisas como elas realmente são e talvez você vá crescer muito mais. Foque no presente e no essencial. Talvez você fique bem o suficiente a ponto de poder ajudar pessoas que estão em uma situação muito, muito, muito pior do que a sua, né? Lembre-se que o lótus floresce no meio da lama, meus amigos, no meio da lama. Então, o ano que vem, a lama da pandemia ainda não terá totalmente escoado, mas a vibe vai ser diferente. Quem passou a própria vida limpo em 2021 começará a colher os bons frutos em 2022. Em 2022. Esses são grandes, enormes desafios que nós temos pela frente e que nos chama a atenção, que nós devemos viver sempre sob a perspectiva do Espírito. Por isso, que em 2022 vamos rogar ao Divino Mestre Jesus, conhecedor de nossas necessidades, de nossas imperfeições, ele que conhece os nossos desafios, as nossas provas, ele que é sabedor de nossas expiações, ele que conhece o nosso comprometimento, o nosso grau de cumplicidade com as suas ideias, com o seu evangelho, ele que conhece a nossa disposição, ele que conhece o tamanho da nossa fé, que ele então nos instrumentalize, nos dê meios de intervir nesse grande projeto existencial, que é o meu projeto de vida, na melhor existência que eu tive, que é essa existência. Por isso, meus amigos, passou no mundo mais nada. O que virá
vai me surpreender. Ainda vem, eu não consigo alterar esse status. É agora que você tem que fazer a mudança na sua vida. Por isso que nós chamamos esse momento de presente. Revise ela. Olhe para frente, mas olhe também para os espelhos, retrovisor de sua vida. Aprender com os erros do passado. Coloque na sua ideia aquilo que Jesus trouxe ao mundo. Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância. Todos tenham vida plenamente. E que não há um sentido da vida se não for para servir. Que eu possa servir, que eu possa semear o bem por onde eu passar. Que eu possa ser a presença do Evangelho naquelas pessoas que estão enfermas, necessitadas, que a minha voz possa ser motivadora, que a minha voz possa salvar as pessoas que se encontram entristecidas, que eu possa levar alegria onde tem tristeza, que meus olhos possam pintar o colorido para aquelas pessoas que enxergam em preto e branco ou veem um mundo cinza. Que as minhas mãos possam ser o afeto, o afago, o abraço, o cumprimento, o aperto, o contato com a realidade das pessoas que se encontram na solidão, isoladas, entristecidas. Que as minhas pernas caminhem em busca de novos caminhos, em outras direções, mas sempre na disposição de ser o auxílio. Que os meus ouvidos acolham, eles sejam esse lugar de ouvir a dor, a queixa, o problema da outra pessoa, para que eu seja um instrumento, uma ponte do Evangelho entre aquele que não conhece Jesus e aquele que apresenta o Cristo que vive em mim, conforme a conversão de Paulo, quando disse, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Sendo assim, com votos de muita paz, desejo a todos vocês um excelente 2022. Que essa experiência pandêmica passe e que a gente possa voltar de novo a nos abraçarmos, a nos encontrarmos na casa espírita, a trocarmos ideias, a vivenciarmos outras experiências, a auxiliar o mundo, a responder essa questão intrigante: por que permanecemos? Por que estamos? Que a gente possa devotar as nossas orações a todos os irmãos que passaram, que foram para a pátria espiritual nesse processo da pandemia da Covid-19 e que eu permaneci aqui para atender um propósito divino. Feliz 2022! Grande abraço a todas as amigas e amigos, irmãos e irmãs do Centro Espírita João Moreira Rego. Um cheiro na tábua do queixo. Beijo no coração. Paz.
noite.